Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui a gente não aceita narrativa pronta, aqui a gente investiga, analisa e revela o que realmente acontece nos bastidores das decisões que impactam o Brasil. Enquanto muitos mostram apenas a superfície, nós vamos fundos. Questionamos, conectamos os fatos, mostramos o que está por trás dos discursos e dos interesses. Se você busca informação sem maquiagem, análises firmes e compromisso com a verdade, você está no lugar certo. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que pensa, questiona e não se deixa manipular. Bastidores do Poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E essa notícia vem diretamente com a Gazeta do Povo. STF Berlinda. Crise explode e bastidores vêm à tona. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para a Gazeta do Povo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Que o Supremo Tribunal Federal está na berlinda, né, especialmente com a inclusão do escândalo do Banco Master. Você vê o desgaste da corte, a imagem e a credibilidade do tribunal jogados na lama, para além, né, de todas as ações e da atuação ilegal do tribunal, desde a instauração do inquérito das fake news em 2019, mas há uma escalada nas críticas ao tribunal com a eclosão do escândalo do Banco Master. As relações espúrias, promíscuas entre Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, né, com questionamentos cada vez mais crescentes, a forma como o tribunal estava atuando nessa investigação, com a tentativa, né, de autoblindagem do Toffoli, de blindagem também do Vorcaro e dos seus comparsas nessa maior fraude bancária praticada na história do Brasil. Então esse é um momento delicado para o Supremo Tribunal Federal. Tanto assim que o Luiz Edson Fachin tenta tirar essa carta da manga, né, a aprovação de um código de ética, tentando conter, de alguma forma, as críticas, né, endereçadas ao tribunal, que hoje vem de todos os lados. Cada vez mais, né, segmentos da sociedade brasileira despertando para o grave problema que há hoje na separação de poderes do país, com protagonismo exacerbado do Supremo e protagonismo esse que redundou em uma série de decisões ilegais tomadas pelos ministros. Então, o quadro, né, o panorama é bem desfavorável para o Supremo Tribunal Federal e eles não têm conseguido, de qualquer maneira, reverter esse quadro, até porque reverter esse quadro implicaria uma autocontenção que os ministros dificilmente vão, né, observar. E para agravar ainda mais essa situação, nós temos, né, o agravamento da condição de saúde do presidente Bolsonaro, agravamento da sua condição de saúde, que tem que ser debitada também na conta do ministro Alexandre de Moraes. Há muito tempo, os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro têm indicado a necessidade de ele ficar em casa para facilitar o monitoramento e o seu tratamento de saúde, tudo, né, em consequência do atentado que ele sofreu contra a sua vida, né, em 2018, e o ministro Alexandre de Moraes simplesmente, né, desconsiderando todos os pedidos que foram formulados nesse sentido de conversão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro numa prisão domiciliar. A própria Michele Bolsonaro, no início desse ano, se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes, tentando sensibilizá-lo e dizendo, olha, esse quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é um quadro típico para a concessão de uma prisão domiciliar. Se nós formos comparar, por exemplo, a situação de saúde do ex-presidente Fernando Collor, que teve deferida uma prisão domiciliar com a condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro tem um quadro muito mais grave e o ministro Alexandre de Moraes tem desconsiderado todos os apelos, né, para que seja tomada essa medida e possibilitado ali que ele possa ter o tratamento adequado à sua situação de saúde. Tanto assim que o próprio Flávio Bolsonaro também se reuniu ontem com o ministro Alexandre de Moraes. Flávio, que se tornou advogado do seu pai, passou a integrar a defesa do seu pai, até para conseguir visitá-lo com mais frequência, né? O Estatuto da OAB é muito claro, e a própria Lei de Execução Penal, no sentido de possibilitar o advogado visitar o seu cliente. E o Flávio Bolsonaro então decidiu por integrar, ele que é advogado, a defesa do seu pai para facilitar o contato, o acesso ao seu pai, que esteve ontem também junto com o advogado Paulo Cunha Bueno, tentando mais uma vez convencer o ministro Alexandre de Moraes a conceder essa prisão domiciliar. Mas a pressão não vem só da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pressão vem dos próprios integrantes do Supremo, porque diante desse cenário em que o tribunal está na berlinda, em que a sociedade brasileira pressiona o Supremo Tribunal Federal, né, para
conter esses abusos praticados pelos ministros e para responsabilizar, no caso do Senado Federal, os ministros do Supremo por essas infrações e ilegalidades que eles vêm praticando, eles sabem que o momento é delicado. E na hipótese de um agravamento ainda maior da situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, que já tem um óbito na sua conta, o óbito do Clezão que também havia em várias oportunidades, por meio da sua defesa, pedido por uma prisão domiciliar, ele tinha uma cardiopatia grave, e o ministro Alexandre de Moraes sentou em cima dos pedidos, mesmo naquele caso do Clezão, com o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concordando com a concessão da prisão domiciliar, o Alexandre de Moraes deu de ombros e o Clezão acabou vindo a óbito justamente porque não teve o tratamento adequado à sua situação. E nesse caso, né, do Bolsonaro, há uma apreensão por parte dos ministros do Supremo, porque eles sabem que na hipótese de o ex-presidente Jair Bolsonaro vir a óbito, nesse momento delicado, né, da sua saúde fragilizada, justamente porque o ministro Alexandre de Moraes não possibilitou que ele receba o tratamento adequado em casa, esse eventual óbito vai também ser debitado, né, na conta do ministro Alexandre de Moraes, gerando consequências imprevisíveis. As pesquisas mais recentes, né, apontam que a maior parte da população brasileira, inclusive, já vincula o seu voto para as 2 vagas que serão disputadas ao Senado a pauta, né, de responsabilização dos integrantes do Supremo. Tem uma pesquisa que apontou que 72% dos brasileiros pretendem votar em senadores que se comprometam a pautar impeachment dos integrantes do Supremo. Mas não é só, se discute também, né, uma reforma do Poder Judiciário para conter essas ilegalidades praticadas pelo Supremo nos últimos anos, essa erosão do Estado de Direito no Brasil. E, então, há por parte dos demais integrantes da Corte, Maria, essa preocupação em que o ministro conceda a prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente para evitar um cenário mais drástico, né, muito mais grave, em que eventualmente o presidente Bolsonaro venha a óbito em função justamente dessa negativa do tratamento adequado ao seu quadro de saúde. Que, repita-se aqui, o médico dele tem dado uma série de declarações essa semana, né, desde que ele foi internado, falando, né, de que para um quadro como o dele, o ideal é que ele seja monitorado o tempo todo, e não à toa que ele passou mal agora, justamente ali no período em que ele não estava sendo observado, né, no período ali noturno e da madrugada, assim como aconteceu naquele episódio em que ele teve um traumatismo craniano leve, em função também de uma queda que ele sofreu no período noturno, justamente no período em que ele não tinha ali uma assistência ou qualquer tipo, né, de convivência com terceiros. Então, Mari, é um cenário grave, e o Supremo Tribunal Federal, para tudo, né, considerando todo esse contexto, escândalo do Banco Master, questionamentos e relações espúrias, né, do ministro Alexandre de Moraes e do próprio Toffoli com Daniel Vorcaro, a questão das ilegalidades da manutenção dos vários inquéritos aí que perduram e se perpetuam no tempo, e questionamentos crescentes da própria imprensa, que até então era simpática ao STF e que também, né, passou a questionar essas ilegalidades do Supremo, a questão específica do ex-presidente Jair Bolsonaro com o agravamento da sua situação e o medo dos ministros de que, olha, a gente já está com dificuldade de conter insatisfação popular e insatisfação política com o Supremo. E num quadro em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, na hipótese dele vir a óbito, esse quadro pode se tornar incontornável, e aí, né, já não seria o caso de eventualmente tirar só o Alexandre de Moraes ou o próprio Dias Toffoli, mas de fazer um limpa no Supremo e discutir uma reforma profunda do Poder Judiciário no Brasil para conter, né, esses abusos e reequilibrar, né, os poderes no país, considerando que esse sistema de freios e contrapesos não está funcionando. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Ativistas e simpatizantes de esquerda desejam morte de Bolsonaro durante internação na UTI. Mensagens circulam após boletim médico indicar piora no quadro de saúde. Publicação em redes sociais registraram manifestações de usuários que desejaram a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 70 anos, durante o período em que ele permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star, em Brasília. Bolsonaro está hospitalizado desde sexta-feira após diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral. Boletim médico divulgado nesse domingo informou piora no quadro clínico com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Parte da manifestação ocorreu na plataforma X, onde usuários mencionaram declarações atribuídas a Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Em uma publicação, um usuário descreveu o estado de saúde do ex-presidente e, em seguida, escreveu: "E daí? Não sou médico, não sou enfermeiro, nem tampouco coveiro." Outro usuário afirmou que a morte de Bolsonaro seria a maior reparação histórica da humanidade.
Também houve publicações que atribuíram ao ex-presidente a intenção de planejar a morte de adversários políticos, acompanhadas de mensagens defendendo sua morte. O deputado federal André Janones publicou em seu perfil no Instagram um vídeo em que Bolsonaro aparece afirmando que não é coveiro. Na legenda, o parlamentar escreveu que se tratava de uma mensagem de solidariedade. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.